agora nós vamos ter os testemunhos desse momento, que é um momento maravilhoso aqui da festa da colheita. Amém? Quantos vieram para uma festa aqui nesta noite? Amém? Glória a Deus. Eu amo os pequeninos, né? Como Jesus também amava. Olha só, eles são ávidos, né? Eles são prontos. Você pergunta, eles respondem, estão vibrando, estão atentos, né? Aleluia. E hoje eles estão conosco aqui. Não teve ali o Domingo Kids, mas o Domingo Kids deles agora é conosco aqui, amém? E nós teremos então esse momento precioso, é o momento de nós mostrarmos com os testemunhos os frutos que o Senhor mesmo trouxe a essa igreja chamada Batista do Amor. Sabe, nós temos ouvido e visto tantas bênçãos, e um pouco delas nós vamos também testemunhar nesta noite. Então eu queria chamar aqui ao altar os nossos queridos irmãos Douglas e Flaviana, que são lá da nossa célula Betel, amém? Que eu queria que você aplaudisse o Senhor Jesus pela vida do Douglas, da Flaviana, amém? E vão subir com eles os líderes da Betel, que é o pastor Rodrigo e a pastora Almira também pode estar aqui conosco. Aleluia. Glória a Deus pela vida de vocês, um casal amoroso, Flaviana, Douglas, com seus filhos lindos, estão debaixo da cobertura do pequeno grupo ali do pastor Rodrigo e a pastora Almira, e nós vamos ouvir esse testemunho nesta noite, em nome de Jesus. Boa noite, eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Estamos aqui para testemunhar, né, o que Deus tem feito na minha vida, lá em casa, né, por meio da célula, que nós tínhamos colocado nós estamos no ano da unidade, né, pastor? Colocamos os alvos, onde nós apresentamos, né, que a igreja, né, nos dirigiu a colocar nossos alvos, e nós colocamos 4 alvos, que foi a compra do imóvel, meu casamento, nosso casamento, né, e o batismo dela, né, e a restauração da nossa casa, né. Então, Deus foi misericordioso, né? Ele nos presenteou com um apartamento que... Glória a Deus. Amém. Eu acho que o maior presente é a salvação, né? Que Deus tem nos agraciado, e a transformação de vida, né? Que Deus tem nos transformado. Deus tem dado novamente o sacerdócio da minha casa, a direção, e agradecer, né? Agradecer a Deus pela misericórdia, né? E particularmente quero agradecer a minha célula, né? Porque eles nos presentearam, né, com o nosso casamento. Os irmãos se uniram, né? Todos da célula, cada um com a sua dedicação, com seu talento, né? Cada um com sua disposição no coração, nos presenteou com tudo, pastor. Desde do paletó ao sapato. Então, eu sou muito grato por estar aqui na igreja, por servir a igreja, e por essa oportunidade de estar, né, servindo na casa do Senhor, servindo na minha célula, né, e sendo agraciado. Eu peço, por favor, dê uma salva de palma, não só para a minha célula, mas para todas as células da nossa igreja que tem transformado. Paz e graça. Eu vou falar rápido, que eu estou muito nervoso. Bom, igual o Douglas estava falando, né?
parte da célula. Eu consegui meu batismo. Eu coloquei no alvo também, né? O meu batismo, nós conseguimos estar no nosso apartamento. Aí eu escrevi. Aí eu vou falar um pouquinho dessa história do nosso apartamento, porque é algo assim que a gente estava querendo comprar, mas estava vendo meio distante, né? Mas nós dois conversando, nós oramos, nós jejuamos. A gente via muitos apartamentos, mas parecia que cada vez que a gente ia atrás, ficava mais distante. Mas aí, Deus, com a sua misericórdia, viu, não, meus filhos, o apartamento de vocês está próximo, tenha fé que ele vai chegar. Aí, a gente, assim, foi um acaso, né? Um corretor falou que estava entregando os apartamentos e tudo, aí nós fomos lá curiar ali no, no Granville. A gente chegou lá, olha para você ver, tantas coisas de Deus, só tinha uma unidade disponível, uma unidade. Aí a gente foi lá, olhou o apartamento, curiamos, aí nós paramos lá em frente do prédio, oramos, falou, se for da sua vontade, Senhor, esse apartamento vai ser nosso. Quando foi uma semana, um corretor foi lá em casa, conversou com a gente, pegou os documentos. Acho que foi assim, sabe? Uma coisa assim que você fala, não, vai deixar rolar, né? Vamos ver. Quando foi uma outra semana, o corretor falou, não, vem cá, eu vou assinar o papel, já está tudo aprovado. Aí o apartamento saiu, em nome de Senhor Jesus. Por isso que eu falo. Se você tem um desejo no seu coração de conquistar algo, não desista. Ore, jejue, vá em frente, ore, peça a Deus que você vai conseguir. Igual o meu batismo, é uma coisa que eu desejava muito também. Só que, assim, tem aquele, né, receio. O que a família vai pensar, o que o povo vai pensar, crente e tudo mais. Mas eu coloquei minha vida na mão do Senhor e falei, Senhor, a minha vida é sua. E agora eu batizei, estou servindo na casa do Senhor. Graças a Deus, Deus é maravilhoso, gente. E pastor Rodrigo, pastor Almira são, nossa, não tem nem palavras. A célula inteira, maravilhosa. Quero muito agradecer. A pastora não está aqui, mas eu agradecer muito a eles, viu? Eu quero que vocês batam palmas para o pastor Rodrigo, para a pastora Almira, que ela não está, mas muito obrigada. Glória a Deus, queridos. Que o Senhor continue abençoando vocês poderosamente, em nome de Jesus. Pastor Rodrigo vai ficar, porque agora tem outro testemunho. Só para saber, cadê a célula Betel? Está aqui hoje também? Aleluia. Veio de manhã uma parte, né? Voltou. E glória a Deus por isso, né? Temos mais um testemunho que agora vai ser narrado pelo pastor Rodrigo, que é um supervisor, um líder de rede. Tem a supervisora, que é a irmã Maria Goretti, que lidera a Tânia e o Jefferson, e ele vai trazer o testemunho aqui para edificar a nossa vida. Glória a Deus, paz e graça. Esse testemunho da irmã Tânia, do irmão Jefferson, eles são da célula Dunamis, que se reúne na casa da irmã Aide. Cadê a irmã Aide? Célula Dunamis, né? Como o pastor falou, supervisionada pela irmã Goretti. A irmã Tânia, eu não sei se todos sabem, mas anos atrás ela teve um AVC e Deus operou algo maravilhoso na vida dela, restaurando a saúde dela. E ela precisou agora fazer uma cirurgia, remover o útero. E em função desse AVC que ela já teve, porque o sangue havia coagulado, ela precisou ficar internada desde quinta-feira, retrasada, para poder fazer a cirurgia na terça. E aqui está o testemunho dela. Eu recebi muitas bênçãos de Deus este ano. Eu louvo a Ele por tanto cuidado.
Precisei fazer uma cirurgia e, como faço uso de alguns medicamentos, tive que ficar internada para poder fazer ponte dos medicamentos e só depois fazer a cirurgia. Mas eu, em todo o tempo, fiquei confiante em Deus e sabia que Ele estava no controle de tudo. A cirurgia estava marcada para ser feita no dia 19 e tive que ser internada no dia 14. Resumindo, fiquei 5 dias no hospital antes da cirurgia. Chegou o dia da cirurgia e, para a honra e glória do Senhor, foi uma cirurgia bem sucedida. Agradeço a Deus e a todos que estavam em oração por mim. Agradeço a Deus pela vida do meu esposo Jefferson, que esteve do meu lado todo o tempo. Eu vi o agir de Deus em tudo, não é? E Deus é tão fiel que o útero, quando foi tirado, ele estava num tamanho quase 3 vezes maior do que um útero normal, porque ele tinha muitos miomas, né? E para que ela tenha alta, ela ainda não teve alta. Eu não sei qual é o nome da taxa, mas essa taxa do sangue tem que estar entre 2 e 3. Ele não pode estar nem muito fino, nem muito grosso, para que não coagule novamente. E eles estão continuamente fazendo exames, né, para que essa taxa atinja esse índice, para ela poder ter alta do hospital. Amém, que bênção, não é? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. E a irmã Tânia, ela tinha mandado uma mensagem para a gente, ela ainda está no hospital, como o pastor Rodrigo falou, mas nós cremos que ela está acompanhando, e nós oramos aqui como igreja, a célula orou, e Deus está cuidando de tudo, o milagre aconteceu, e agora é uma questão de tempo, né, para ela poder ter a alta ali no hospital, amém? Então agora, no meio dos nossos testemunhos, nós teremos um fruto muito lindo também, que é o fruto do rebanho mais precioso, a Iba Kids, amém? Então com vocês, a Iba Kids. Tem não. Então vou deixar esse aqui, depois eu pego esse aqui, tá? Amém. Hoje nós vamos trazer algo que as crianças, nesse mês de novembro, nós trabalhamos com elas sobre isso, sobre o livro sem palavras. Alguém aqui, assim, mais antigo, como eu, já teve a oportunidade de ouvir, foi evangelizado com o livro sem palavras ou não? Aqui na igreja não tem ninguém. Ninguém, então vocês não conhecem a história mais linda. Quem fez o livro sem palavras foi o Spurgeon. Um dia ele chegou para evangelizar pessoas, né, um senhor, e esse senhor ele não sabia ler. E ele não conseguia entender, ele falava da Bíblia e ele não conseguia entender. Aí sabe o que ele fez? Ele fez o livro sem palavras. E cada cor, ele ensinava o plano perfeito de salvação. E aquele homem que não sabia ler a Bíblia, que não conseguia ler a Bíblia, o que aconteceu? Com as cores, ele lembrava o que o Spurgeon estava ensinando. E quando o Spurgeon saiu daquele lugar, que ele estava evangelizando aquele povo, ele deixou um livro, ele deixou as cores ali. E aquele homem aprendeu, cada cor, ele sabia o que significava. E aquele homem, ele se tornou um evangelista lá no meio do povo dele. E sabe, isso, as cores, quando você vê as cores, você lembra do plano perfeito da salvação. Então, hoje, as nossas crianças,
elas aprenderam. E se você perguntar para elas, elas vão te evangelizar. Aqui, olha, aqui e muitas crianças, né, do ministério se tornaram evangelistas, missionários. Eles podem ir para qualquer lugar e eles vão falar do plano de salvação, tá? Então, nós vamos entregar aqui. Oi, pessoal. Hoje vamos contar uma história muito especial, usando apenas cores, que está em um livro. E este livro é tão especial que não tem palavras e nem figuras. Mas ele possui cores e ele relata um plano perfeito, o plano da salvação. Nós estamos falando do livro Sem Palavras. E sabe, ele possui 5 cores. E cada cor tem algo incrível para nos ensinar. E adivinhe, nós temos como ajudantes aqui para nos contar essa história, essas crianças. Vocês estão prontos para ouvir? Então, que comece. Olá pessoal, eu sou a cara amarela do livro Sem Palavras, represento o céu. Você já imaginou como será lá? Não há tristeza, nem dor, nem lágrimas. As ruas são de ouro e tem maçãs preparadas para você por Deus. O céu é maravilhoso, cheio da luz e cheio do amor de Deus. Mas tem um problema, o pecado não pode entrar lá. E mesmo, Deus, Ele nos ama muito. E Ele quer que nós estejamos com Ele lá no céu. Mas tem algo que nos impede de irmos para lá. E é o pecado. No livro Sem Palavras, ele é representado pela cor escura. Olá, eu sou a cor escura do livro Sem Palavras. A cor escura representa o pecado. O pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus, como desobedecer, brigar ou mentir. O pecado nos afasta de Deus e faz com que não possamos entrar no céu. Mas Deus nos ama tanto que achou uma forma de resolver isso. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Mesmo com o pecado, Deus nunca desistiu de nós. Ele tinha um plano especial, perfeito, para nos trazer de volta para Ele. E Ele é representado pela cor vermelha. Eu sou a cor vermelha do livro Sem Palavras. A cor vermelha lembra o sangue de Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele te ama muito mais que você pode imaginar. Jesus morreu, mas Ele não ficou no túmulo. Ele venceu a morte para nos dar uma nova vida. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito. Quando entregamos nossa vida para Jesus e o convidamos para entrar no nosso coração, algo acontece, e isso é representado pela cor branca. Olá, eu sou a cor branca do livro Sem Palavras. A cor branca nos lembra algo maravilhoso, quando nos pedimos perdão e entregamos nossos corações a Jesus. Assim eles vão ficar brancos como a neve. E isso significa que nós vamos morar com o céu com Jesus para sempre. Amém. Não importa o que fazemos no passado, Deus sempre está pronto para nos perdoar, se formos a Ele com o coração sincero. Salmo 51:7 diz assim: lava-me e ficarei mais branco que a neve. E sabe, quando nós nascemos de novo, quando o nosso coração fica branco, nós temos que aprender e praticar algumas coisas. O que acontece conosco? A cor verde vai nos dizer. Olá, sou a cor verde do livro Sem Palavras. E quando
nós entregamos a nossa vida para Jesus, a cor verde, ela significa o quê? Crescimento das plantas. É crescimento espiritual. E para a gente crescer espiritualmente, o que nós precisamos fazer? Orar, ler a Bíblia e obedecer a Deus. E se nós orarmos, obedecermos e lermos a palavra de Deus, nós vamos ficar parecidos com quem? Jesus. Isso. Segundo Pedro 3,18 diz assim: cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. E sabe, vocês hoje viram como cada cor conta uma parte desta história incrível, desse plano perfeito. Deus nos ama tanto que quer que nós estejamos com Ele no céu. Para isso, nós precisamos deixar Jesus limpar o nosso coração e seguir seus caminhos. Vamos lembrar sempre dessas cores e da mensagem que elas nos trazem. Agora, levem essa história no coração. Se conseguir, compartilhe com outras pessoas. Se não, convide uma criança e peça para elas te ensinar, porque elas estão habilitadas para isso. Deus ama a todos e quer que todos conheçam o seu amor. Amém? Agora vai ter a foto oficial aqui com o rebanho precioso da noite, né? Que a tia Rose tirou de manhã, agora vamos tirar à noite. Pessoal da comunicação, por gentileza. Glória a Deus, que bênção. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa graça derramada sobre os nossos pequeninos, os pequeninos de Jesus. Aleluia. Como a Rose falou, são evangelistas, não é? E a Ana, que é a pastora também desse rebanho precioso, ela não se conteve, né? Ela quer dar um testemunho aqui a respeito de um pequenino ali, não é? O Miguel, de camisa verde. Vem cá, cor verde, vem cá. Gente, o Miguel, quando ele veio para a igreja, ele tinha mais ou menos 1 aninho de idade. Vem cá, Miguel. E o Miguel, ele ia para a Iba Kids, ele não sabia nem falar. E sabe o que aconteceu? Ali nós ensinamos o princípio e o versículo. Então nós cantamos o versículo, ensinamos o versículo através de canções, e nós repetimos bastante, até eles decorarem o princípio também. E aí a gente faz as crianças, né, fazerem um coralzinho. O princípio de hoje é... E aí as crianças falam o princípio de hoje. E o Miguel, gente, não sabia falar. E para ir para o playground, as crianças têm que falar ou o versículo ou o princípio de cor. E quando chegava nessa hora, então fazia-se a fila, e o Miguel ali, e a gente via que durante a resposta, né, que as crianças estavam dando ali, falando o princípio, todas as crianças falando, ele falava, só que ele não sabia falar ainda, mas ele abria a boca. E aí um dia não, isso aconteceu por vários domingos, mas um dia eu presenciei isso, já tinha o burburinho na Iba Kids, das ministras. Gente, tem uma criancinha de 1 ano, que ela fala o princípio e o versículo na língua dela. Aí nós perguntávamos, Miguel, qual que é o versículo e o princípio de hoje? E aí, por exemplo, né? Senhor é meu pastor, e a gente falava num ritmo, né? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Por exemplo, aí ele, na língua dele, e nós ríamos. Gente, a coisinha mais linda do mundo. E aí os pais perguntavam e ele repetia
né, do jeitinho dele, na língua dele, o princípio e o versículo. E hoje está aí, ó, falando direitinho, né, sobre o livro sem palavras. Olha que benção, um evangelista. Vai ser já é um evangelista, né, Miguel? E a família permaneceu por conta do testemunho dele, não é isso, papai? Ai, glória a Deus. Deus abençoe, Miguel. Glória a Deus. Papai Michel está ali registrando tudo, não é? Mas realmente marcou muito a vida deles. E de fato, nós sabemos que as crianças não são apenas o futuro, elas já são o presente. E elas não têm, como a pastora costuma dizer, um Espírito Santo do tipo mirim. Não, elas têm o Espírito Santo de Deus nelas, o mesmo que habita em nós também. Então, a gente leva muito a sério, investe muito, e o fruto está aí, né? Hoje, festa da colheita, o fruto está aí. Antes de chamar aqui, mas já vou chamar aqui meu irmão Lucas Paniago, que é líder da Célula da Graça. Vamos saudar o Senhor, vamos louvar a Deus pela vida do Lucas. Enquanto o Lucas chega aqui, eu vi aqui, consegui ver aqui um casal que me conhece desde 91. Tem muita gente que nem era nascido em 91, né? E é um casal de pastores, pastor Agostinho e pastora Simone. São vocês mesmos? Ah lá, ó, que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, viu? É uma alegria tê-los aqui, participando dessa festa da colheita conosco. Amém, Lucas? E ele vai contar esse testemunho poderoso aqui para nós, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, igreja. Na verdade, não estava muito programado, né, pastor? A gente teve de manhã com a Célula da Graça aqui. E o Senhor nos incomodou a estar falando. Minha esposa, que é minha outra metade, não pôde estar aqui agora à noite, mas está acompanhando online. Dizer que ela é a razão da minha vida. Eu te amo. E esse testemunho, irmãos, festa da colheita. Porque a gente planta na caminhada com lágrimas e a gente às vezes espera a colheita para o ano que a gente está plantando, para o ano seguinte, e às vezes a colheita vem muito adiante, ela vem no tempo do Senhor. Para quem viu hoje nossa célula aqui de manhã, a gente multiplicou da célula da unção, um casal abençoado, que é o Rossi e a Eliane, nossos discipuladores, nossos supervisores. E hoje, quem vê a Célula da Graça, a gente tem vivido ali um tempo de Deus, vivendo realmente o que é ser célula. É uma comunhão no grande grupo, no pequeno grupo, fora do dia de célula, a gente tem um convívio realmente abençoado de todos. Mas, por incrível que pareça, há um pouco tempo atrás eu estava sozinho na igreja, com os meus filhos, a minha esposa não queria célula, não queria igreja, a gente começou a caminhada e houve um afastamento da parte dela. E mesmo nesse tempo difícil, o pastor Ricardo acompanhou, o Rossi e a Helena acompanhou. Foram 5 anos de oração, até que ela retornasse para a célula da unção. Então, assim, foram 5 anos de joelho no chão, 5 anos de oração, eu vindo com meus filhos, não abrindo mão, né, de estar na célula, de estar na igreja, até que um dia o Espírito Santo agiu. E ela retornou para a célula, depois retornou para a igreja, e nos tornamos líderes em treinamento. Eu já tinha feito as escolas, já tinha feito escola de líder. E esse ano, com a multiplicação da célula, nós assumimos a liderança da Célula da Graça. Irmãos, ela está acompanhando online e eu posso falar para vocês. Com toda a caminhada que eu tenho, o que ela tem feito na liderança da célula é de assim, encher os olhos. Ela já era uma líder em excelência e não sabia. O que ela tem feito ali na célula com excelência, sendo minha auxiliadora, eu falo que assim, é de Deus. E eu não poderia deixar de falar esse testemunho. Porque muitos, às vezes, pensam que não tem mais jeito, não, eu vou abandonar, vou deixar. E ficam pelo caminho. E o Senhor, Ele tem para nós aquilo que a gente
lança semente. Nosso papel é lançar a semente. A colheita, o fruto, ele virá no tempo do Senhor. Então, não desista. Se você não está numa célula, se você está hoje aqui sozinho, sem seu cônjuge ou sem seu familiar, pague o preço de oração, porque a colheita vem. Amém. Amém. Eu estava falando com o Lucas aqui, Agostinho, que gosta de futebol, joga muito, viu? O Lucas já jogou até no amador aqui da cidade. O Lucas veio para a igreja por meio de um ministério que chama-se Futebol com Cristo. Ele era averso a crente, falava que tinha crente aqui, ele ia para o outro lado, na casa da avó dele, parece, quando ia chegar os irmãos lá, que era cristão, né? Cristãos, entrava o pessoal pela frente, ele saía pela porta do fundo. E só não chamava os crentes de santo, né? Porque você não sabia que você ia se tornar um santo também. E aí foi convidado para vir para um futebol com Cristo. Futebol eu gosto, foi lá, 2010 ele chegou, 2013 estava se batizando nas águas. E eu tive a honra de batizá-lo, depois a esposa, depois veio todo mundo, e está aí liderando célula, liderando o Ministério de Futebol com Cristo. Isso é fruto também de bênção, amém? Aleluia. Agora nós temos um casal amoroso, que nasceu a princesinha, mas nasceu um papai e uma mamãe. Então, como diz, né, um papai e uma mamãe frescos, né? Mas estão vivenciando a paternidade, a maternidade, de uma forma tão linda, né? Eu quero chamar aqui, então, o Vinícius e a Fernanda, que são da célula Abapai, e quero chamar também o Israel e a Mariana, que são os seus líderes ali naquela célula. Eu queria que você louvasse a Deus com as suas palmas, por essa família abençoada. Aqui na IBA, nós multiplicamos célula, multiplicamos, sabe, dons e talentos, e também os filhos também se multiplicam, e nós vamos crescendo e povoando essa terra que o Senhor nos deu por herança. Amém, Fernanda? Amém. Chega mais para o meio aqui, para vocês ficarem bem enquadrados. Pessoal lá de Catalão, é Catalão, né? Catalão, pessoal de BH. Seu pai está aí, cadê o pastor Maurício? Ali, ó. E vai estar todo mundo, cadeia nacional, assistindo aqui seu testemunho. E os líderes também chegam mais perto aqui. Vocês que cuidaram com tanto carinho, geraram os filhos espirituais, agora que é para usufruir da glória, vocês ficam afastados. Não, vem. Graça e paz, irmãos amorosos. Amém. Vou tentar ser bem breve, porque é um testemunho bem longo, né? Se for para mim falar de detalhe por detalhe aqui, eu vou me emocionar bastante. Mas vou resumir o bastante, porque é para a honra e a glória de Deus tudo que aconteceu e vem acontecendo conosco, né? E vamos lá. Em 2023, o ano passado, estava fazendo uma viagem para BH, quando de repente, nós lá, trocando uma ideia com o pessoal da minha família, eu falei, vou medir minha pressão aqui, né? Nunca tinha medido pressão, e aí minha pressão deu 17/8, 17/9. E desde então, vim embora de BH, a gente ficou um pouco preocupado, e a gente fez uma viagem, depois voltou, e aí teve um período onde que a Fernanda também acabou dando uma pneumonia, e nesse período a gente descobriu que ela estava com Covid também. Então ela teve que ficar alguns dias na casa da mãe dela, e eu voltei, tinha que continuar trabalhando, voltei para Uberlândia, ela ficou em Catalão, e nesse período, teve um dia à noite lá em casa, eu jantei, fui dormir, e acordei passando mal de madrugada, mas eu pensei, deve ser algum refluxo que está atacando, alguma gastrite, só que não parava, ia continuando, e eu fui tomar um banho de água fria para ver se aquela sensação de mal-estar passava, muita dor de cabeça, uma sensação de desmaio, e aí a gente achando que é muito forte, não, isso aqui já vai passar. Aí, quando foi de manhãzinha, corri no hospital, não falei nada para a Fernanda, aí os médicos foram fazer um exame, quando eles fizeram o exame, eles notaram que tinha alguma coisa diferente, me encaminharam no outro dia ainda para um outro hospital. Quando eu cheguei no hospital,
o médico foi fazer o ultrassom do meu coração, não lembro qual que é o nome do exame, e ele falou assim, Vinícius, aí eu tive um ataque cardíaco de tão desesperado que ele me deixou, né? Em vez dele me acalmar, falou, olha, eu vou te passar para um médico especialista para que você entenda a sua situação e tome os devidos cuidados. E, de repente, estou eu lá, num cardiologista, acabando de descobrir que eu tive uma artéria rompida do coração do lado esquerdo. Então, foi constatado no laudo como infarto, né? E foi um susto muito grande, eu estava sozinho. Já a Fernanda aí tinha acabado de chegar de Catalão, já estava melhor. E a gente passou num período, liguei para ela, cheguei e fiquei desesperado, porque a gente é autônomo, né? Por mais a gente confia em Deus, né? Mas autônomo, trabalho, eu sou corretor de imóveis, para quem não sabe, se precisar de um imóvel pode me procurar. Não pode deixar de fazer o merchan, né, gente? E aí eu pensei, gente, eu como autônomo, como que eu vou fazer agora, né? E o médico já me proibiu de exercício físico, para quem me conhece, eu sempre gostei de exercício físico, mas acabei desdeixando por um período de 2 anos, e é onde que veio ocorrer esse infarto. Então a gente passou por um processo onde que o nosso plano de saúde não queria cobrir os exames de angiotomografia que eu tinha que fazer, que era das coronárias do coração, por causa desse rompimento da artéria na ventrícula esquerda e hipertrofia do coração, que eu estava com suspeito também. E aí fui fazer os exames e, assim, eu acredito que tudo é de acordo com a vontade de Deus. O médico pediu 21 dias no máximo para entregar esses exames e já me passou alguns medicamentos. E nosso convênio demorou 2 meses para entregar o pedido aprovado. Só que quando a gente chegou lá para fazer, a médica falou assim, olha, a moça da recepção não está aprovado. E eu falei, gente, vou pagar. Paguei e depois eles reembolsaram. E quando eu fiz a geotomografia, né, do coração, peguei os resultados, levei para o meu médico, aí é o milagre de Deus, né? Onde o médico falou para mim, Vinícius, seu coração, cara, não tem como falar que você teve um infarto. Você teve, mas as veias foram reconstituídas. Glória a Deus, né? Palmas para Deus, porque toda honra e toda glória é para Ele. Para não ficar muito extenso o testemunho, porque aí foram um processo de remedicação, eu tive que perder mais peso, parar com exercício físico, porque meu coração, com essa questão do infarto, meu coração perdeu uma porcentagem bem alta e eu não podia fazer esforço físico, porque senão ele poderia parar mesmo. E eu tive que ficar uns 6 meses, parar de exercício físico, até fortalecer o coração para voltar às atividades físicas, né? E isso foi, para mim, um problema psicológico muito grande, porque eu gosto de atividade física, gosto de correr, gosto de fazer meus treinos. Enfim, mas Deus me honrou, assim, foi uma coisa que passou ali durante 3 meses, e aí eu conto o testemunho agora do que é a célula, né? Porque esse foi o que aconteceu, mas quando eu passei por esse processo, por que a célula é tão importante, né? Eu senti esse abraço, a gente sempre sente... meus líderes sabem, se eu for contar testemunho aqui, são infinitos, graças a Deus. Mas esse testemunho, quando a gente acabou, eu estava melhorando, voltando ao normal. Aí eles chegaram para mim e falaram, Vinícius, lembra aquele dia que você ofereceu para nós a carne, que nós estávamos em tal lugar? Pois é, eu, o Rodrigo, o Patrick, acho que não lembro se tinha mais alguém, honrando a vida deles também. O meu líder Israel falou assim, a gente ficou num propósito de acho que 14 ou 21 dias, né? Pela sua vida, pagando um preço para Deus reconstituir a sua saúde. E aonde a gente vê isso, né, gente? O amor da célula, esse pequeno grupo, o quanto que nós somos cuidados, o quanto que as pessoas cuidam de nós. E eu nem sabia, eu estava ali com o psicológico um pouco abalado, mas confiante em Deus. Meu pai com muita oração para mim também. A gente sempre conversando bastante. E eu quero ressaltar muito, é o que o pastor fala, o pequeno grupo, quando você menos imagina, você está recebendo uma bênção, porque você está sendo coberto de orações, e a cobertura espiritual desse pequeno grupo é muito grande. E eu glorifico a Deus pela minha célula, a gente ama muito. Teve uma vez que a gente teve uma transição, aí quando falou assim, você vai ter que ir para as igrejas, para as células da igreja do centro. Eu falei, não, então continuo na AIBA sede, então, porque é a bênção, a gente ama nossos líderes, a gente honra eles, a gente gosta muito, e agradecer a Deus, porque foi um período, né, que a gente passou. E tinha mais alguma coisa que eu queria falar. Deixa eu ver aqui o que era a respeito de...
Não, e nesse período, gente, eu entendi também, porque sempre gostei muito da evangelização, mas Deus queria algo mais de mim. Nesse período que eu tive enfermo, eu entendi também que tinha alguma coisa a mais que Deus estava querendo comigo, que eu estava negligenciando. E eu estava assim, tá bom, estou na igreja, faço uma evangelização, ajudo uma coisa ali e tal. Mas aí esse ano também, de 2023, foi um ano que a gente conseguiu formar na escola de discípulo, a gente conseguiu ser ungido a diácono e entrar em treinamento para liderança de célula. Então foi uma vitória muito grande. A gente eu acordei de verdade para esse propósito e agradeço muito a Deus, a igreja, a sede, a IBA, ao pastor Ricardo, a todos a nossa liderança. E aqui é outro testemunho que a gente vai deixar para outra hora, porque essa filha linda, ela era improvável. Mas é um testemunho que eu vou deixar a Fernanda contar uma hora, que é um testemunho dela, é nosso, mas eu quero deixar que uma hora ela conte numa próxima ocasião. Agradeço a Iba pelas orações, a minha célula e ao pastor mais uma vez, e ao meu pai que está sempre comigo. Amém. Amém. Então, a seguir, cenas dos próximos capítulos, amém? Porque a Fernanda vai dar esse testemunho, quem sabe na virada, quem sabe no culto da virada, hein? Não é? Amém? Seria muito interessante aqui. Aleluia, que bênção, né? E é tão interessante a gente ver que esses testemunhos, eles têm muito a ver com o que acontece no pequeno grupo. Porque ali nós expressamos de uma forma prática esse cuidado que nós anunciamos aqui de forma corporativa, né, no grande grupo, mas ali é a prática, então você não pode ficar de fora de um pequeno grupo, amém? E eu quero chamar agora uma irmã preciosa que está há anos conosco aqui nessa casa, nessa igreja, nossa irmã Leiliane. Eu queria que você louvasse a Deus também com suas palmas pela vida dela. Leiliane, juntamente com o Clênio, são os líderes da célula Arca da Aliança, não é isso? E o Clênio, pelo que consta, está acompanhando pela rede mundial de computadores, nesse exato momento, de Londres. Um beijo para você, Clênio, estamos com saudade, tem trabalho para você fazer aqui também, viu? Estamos te esperando você voltar. Agora o testemunho dessa família amada, em nome de Jesus. Paz, igreja. Eu falei até para o pastor e a pastora ali que eu sou dos bastidores, né? Quando eu venho aqui, parece que eu sou outra pessoa. Eu converso olho no olho, mas aqui o coração acelera, o microfone treme, né? Mas vamos lá. Desde quando eu casei com o Clênio, há mais de 20 anos atrás, o Clênio sempre teve o sonho de ir para fora do Brasil. E eu nunca tive esse sonho. E quando a gente casou, ele abriu mão desse sonho, porque eu nunca tive. Só que, como eu falei para o pastor, Deus, não importa o tempo, Ele realiza sonhos. Né? A gente, às vezes, para Deus, um dia, a gente fala, né, pastor? Para a gente passou em mais de 20 anos, né? Para Ele, principalmente. E há mais ou menos 4 anos e alguns meses, né? Quem acompanha a gente aqui na IBA sabe que nós passamos um processo muito doloroso, né? O Clênio teve alguns problemas diante da justiça e ele teve que ficar quase 8 meses. Durante esses 8 meses, eu apenas pude ver ele uma vez, por 1h30, e conversar com ele uma vez. E eu não tinha mais notícia nenhuma, a não ser através de advogado, né? E o que me sustentou durante todo esse tempo foi a IBA. O pastor e a pastora, para quem não sabe, foram até na minha casa, gente, fizeram um almoço para mim, porque há quase 3 dias eu não comia, né? Quando eu contei para o pastor e a pastora o que tinha acontecido, e o pastor foi no sacolão, comprou tantas frutas, a pastora foi lá para o fogão cozinhar feijão, fazer comida e falou assim, você vai comer, vai comer. E aí eu comi, né, a pastora,
E assim, a minha casa foi o tempo todo, sempre alguém aqui na igreja, as pessoas chegavam, me abraçavam. E uma coisa que a gente às vezes vê em células e vê aqui na igreja, às vezes a gente passa um problema, em vez da gente estar mais aos pés do Senhor e na igreja, às vezes a gente se afasta. E eu vi alguns testemunhos, algumas pessoas que passaram problemas e sumiram. E a gente foi atrás, conversar, e não, porque Deus. E as escolhas são nossas, né? Deus nos dá o livre-arbítrio, né? E aí eu lembro que eu pedi apenas o pastor. Pastor, no ministério eu quero me afastar durante um tempo. Até por causa do financeiro mesmo, né, gente? Era mais difícil a gente vir, na época a Esther não dirigia. Então era Uber e várias caronas, né, que a gente recebia. E aí eu peguei e vim todos os cultos. Eu não faltei em nenhum culto. Vigília, oração na sexta-feira. Eu estava em todos os eventos juntamente com a Esther, né? E a Esther não largou nada. E aí, após um mês, quando isso aconteceu no início, finalzinho de setembro, e em novembro eu falei para o pastor, agora eu estou pronta para voltar. E aí, voltei aos meus trabalhos, né, de servir ao Senhor na igreja, na virada do ano. E Deus preparou esses 4 anos atrás, e isso foi até num domingo, o pastor pregando, fez oração entre os irmãos, e Aldilce veio no meu ouvido e falou comigo. Falou assim, Deus prepara a gente mesmo na dor. E o que eu vivi 4 anos atrás, que foi uma dor muito grande, foi para preparar hoje para que o Clênio realizasse o sonho dele. Né? Porque quem me conhece, eu não fico sozinha, gente. De jeito nenhum. Tanto é que quando aconteceu isso, a minha mãe teve que vir de Belo Horizonte. A minha cunhada ficava comigo, a Janaína, Célula, né? Dormiu lá em casa com as crianças, né? Com as meninas na sala. Eu não durmo uma noite sozinha. Sempre tem que ter, eu falo, um adulto. E a Esté, para mim, não era adulto, né? E aí sempre eu tinha que ter alguém. Então, se o Clênio chegasse para mim e falasse assim, recebi uma proposta de ir para fora, a minha resposta era não, não e não. Mas o sonho era dele e não meu. E Deus já havia falado isso com ele há mais de 20 anos. E ele me preparou na dor para que eu pudesse dizer o sim, para que ele realizasse o sonho. E hoje, né, para quem não sabe, o pastor viu também. Gente, foi 10 dias. Ele recebeu a proposta para ir para Londres. E devido a tudo isso no processo aí de justiça, eu achei que ele nem passaporte ele tiraria. Né? Ele não teria condição nenhuma. E meu coração ria por dentro assim, né? Pode ir que não vai dar certo. Só que a fé e o sonho, Deus realiza sonhos. Não importa o tempo, nem a situação que você está vivendo ali. E aí, em 10 dias, o passaporte ficou pronto. Na quinta-feira, nós chegamos de Belo Horizonte e fomos buscar o passaporte. Ele chegou lá todo sorridente, com o passaporte na mão. Ligou para o primo dele em Londres e falou assim, está aqui o passaporte. Sexta-feira a passagem estava na mão. Sábado nós íamos conversar com o pastor e com a nossa célula. Domingo ele se despediu da gente. E Deus realiza sonhos nas situações que a gente às vezes nem tem condição. O Clênio foi, como o pastor falou, sem R$1 no bolso. Porque era propósito de Deus. Era sonho Deus realizando ali na vida dele, né? Então, hoje ele está lá nos assistindo, trabalhando, né? Durante aí, ele vai ficar aí uns 6 meses longe, mas hoje mesmo a gente fez chamada de vídeo, a gente conversou, a gente se fala quase todos os dias, porque o fuso horário às vezes não ajuda, né, pastor? Então, assim, gente, a célula é importante. Todo esse processo que eu passei há 4 anos atrás, a minha célula estava ali, dormia comigo, ficava comigo, os pastores, a igreja abraçava a gente. E agora também, nas primeiras células, até hoje, a gente chega lá, tem uma cadeira, escrito Clênio, um bonequinho lá na cadeira, tá? E ali ninguém pode sentar, ninguém pode ficar, que é o Clênio. Né? E aí, quando vai tirar a foto, a Micaela pega o bonequinho e fica com ele na frente, assim, para mostrar que ele está presente em nossos corações ali, né? Então, assim, não desista dos seus sonhos. Compartilhe com a sua célula, compartilhe com a sua família.
né, daquilo que Deus está colocando no seu coração. Porque se for do propósito dele, ele vai realizar no tempo dele. Não é no nosso tempo. E se algo acontecer na nossa vida, como aconteceu, e a gente questionava às vezes, mas sabendo que às vezes a situação foi uma escolha nossa, Deus está nos treinando, está nos preparando para algo maior. Porque os sonhos de Deus são muito maiores que o nosso. E a pastora falou isso para mim, a pastora Almira também, e outros irmãos, mas principalmente a pastora, assim que ela foi lá em casa. Eliane, Deus vai restituir e vai dar em dobro tudo aquilo que vocês estão perdendo agora. Porque, né, o Clênio ficou muito tempo e eu tive que arrumar 3 empregos, né, gente? Porque eu falava também para Deus, Deus, o Senhor vai me sustentar. E o dinheiro que ele tinha na carteira, eu nunca precisei mexer nele. Porque a igreja, a família, a célula me ajudaram, me abraçaram. Quando eu apertava na situação, a pastora falou para mim que eu fui trancar minha faculdade. Na época eu ainda estava estudando, gente, fazendo a minha tão sonhada pedagogia, que era um sonho do meu pai, que não tinha nenhum filho graduado. E eu falei para o meu pai, eu vou realizar seu sonho. E aos 40 anos, eu realizei o sonho dele. E a pastora falou para mim, me ligou e falou assim, você não vai trancar a sua faculdade. E ela falou assim, essa é a semente que eu vou dar para que você continue. E ela pagou naquele mês a minha faculdade. E eu nem sei se ela lembra disso. Né? E daí em diante, Deus proveu e eu terminei, né? E fiz a faculdade, formei, o pastor estava lá comigo nesse dia, a Sandra e o Juvandir, que sempre são meus líderes amados, compartilho tudo com ela. Então, assim, como diz o Vinícius e outros aqui, os testemunhos são grandes, né? E são muitos. Mas, assim, Deus realiza sonhos. E Deus te dá uma família. Se Deus te colocou nessa célula, nessa igreja, é porque aí está alguém que vai abençoar a sua vida. Aí está alguém que, às vezes, precisa do seu abraço e você vai ajudar ele. Porque é isso que nós aprendemos. Deus nos amou. E agora nós temos que retribuir esse amor, né? Então, assim, agradeço a todas as orações, todos os dias, né? Mensagens chegando. E o Clênio mais cedo falou para mim, né? Manda um abraço para todo mundo. Ele até colocou aqui, oi família amorosa, né? Um abraço a todos vocês. E não esqueçam, gente, oração, perseverança e sonhos. Por mais de 20 anos, mesmo assim, eles serão realizados. Amém? Obrigada. Eu preciso, nós estamos quase concluindo, mas eu ainda preciso de 12 minutos com as crianças, irmãos. Então, as crianças de 3 a 5 anos, a tia Aline está esperando vocês lá. Ó. As crianças de 3 a 5, rapidinho. Corre, crianças, corre. Faz uma fila, nós precisamos dar algo para vocês. Isso, as crianças de 3 a 5, corre e faz uma fila que a tia Aline está esperando vocês. Isso, agora as crianças de 6 a 8, a tia Brena está esperando vocês. A tia Brena está de rosa. Olha lá, corre, as crianças de 6 a 8, 6 a 8, rapidinho. A gente precisa dar algo para vocês. Na verdade, é um lanche especial, vamos lá. E agora as crianças, os juvenis, de 9 a 12. Rapidinho, juvenis, com a tia Lu. Isso, Deus abençoa. Amém. Queridos, nós temos mais um testemunho e nós vamos trazer uma palavra muito breve. Vamos fechar aqui dentro do planejamento do culto, né, que é aproximadamente 2 horas. Mas já quero avisar que numa festa como esta, uma festa da colheita, que a gente resgatou lá de trás, da época que nós estávamos lá na Salomão Abraão, éramos um prédio apenas na cidade, não podia terminar sem uma saborosa salada de fruta. Então, querido, quando você sair, você vai ganhar a sua porção de salada de fruta, deliciosa, tá bom? Então, é para você ficar mais um pouquinho, para ter um pós-culto de comunhão e estender a alegria aí, amém? E eu estava falando lá com o Jorge, falando com um jovem também, falei, gente, mas está faltando um jovem e um adolescente aqui também para dar um testemunho, não é verdade? E aí, eis que
foi levantado um varão, que ele está na transição de adolescente para jovem, o nosso querido Pedro. Pedro, vem cá, querido, aplauda o Senhor pela vida do Pedro. E Sofia vem também? Não? Ah, você só vai registrar. Ah, irmã Coruja, hein? Aleluia. Papai e mamãe, cadê? Ali, amém. Pedro é uma bênção, né? E esse testemunho eu creio que vai edificar a sua vida, porque é uma experiência dele com Deus, com a igreja, então eu creio que você vai ser muito edificado, amém? Amém. Paz, igreja, boa noite. Bom, meu testemunho aqui eu contei há um tempo atrás, aqui na igreja mesmo, na chegada do acampamento, e eu vou contar ele de novo, porque eu queria que vocês entendessem, passar para vocês, a importância das fases da nossa vida. Hoje nós temos aqui, glória a Deus por isso, a igreja tem a Iba Kids, né, pastor? E para iniciar meu testemunho, meu nome, como o pastor já falou, Pedro, eu tenho 16 anos, estou na transição de adolescente para jovem. E assim, aqui na igreja nós temos a Iba Kids e a gente tem em outubro, a gente tem uma festividade específica para a Iba Kids, né? O que acontece, né, pastor? E teve um espetáculo aqui na igreja que me marcou muito, que foi quando eu cheguei na igreja. Na época foi de outubro, Jesus Voltará nas Nuvens, que foi aquele espetáculo, e foi quando eu cheguei na igreja. Tipo assim, foi a primeira vez que eu vim na igreja, foi nele. E daí eu já falei para minha mãe, a gente achou a igreja, é essa a igreja que a gente vai ficar. E assim, final de 2020, final da pandemia, aí eu já conheci Gustavo, Hugo, levanta a mão aí, por favor, porque a igreja fica assim, né, procurando quem que é. Aí o Gustavo, o Hugo, já conheci eles. Depois do outro ano a gente já vim na Rede Team também. Aí o Hugo já me chamou para servir. Depois já queria tocar violão. Estou sendo bem breve, assim, simplificando muita história. Mas como é que aconteceu? O que eu quero falar é que na igreja a gente tem a importância das fases da vida. E para adolescente, para jovem, foi quando eu comecei a tocar. Hoje eu toco... Alguém aqui já me viu tocando louvor? Com certeza já. A maioria já me viu tocando aqui. Hoje eu toco guitarra, violão, toco bateria um pouco também. Então, assim, foi quando eu comecei a tocar, o Jorge, né, Jorge? Meu pai mandou mensagem para o Jorge, perguntou, e aí, que violão que eu compro para o menino que está querendo aprender a tocar? Incentivou. 2 semanas, para a graça de Deus, eu já estava tocando violão. Não tocava muito bem ainda, mas conseguia tocar um pouco. E depois das férias, né, tipo assim, estudei muito nas férias, tocava 4 horas por dia, o violão ficava no meu quarto, acordava, pegava violão, dormia grudado no violão. E assim, depois das férias, na Rede Team, se eu não me engano, fevereiro, primeira Rede Team do ano, louvorzão, e estava sem violão. O Jorge virou para mim, viu eu tocando na cela, Pedro, você toca pra gente na Rede Team? Toco. Aí já fui lá correr atrás de fone para comprar, para tocar na Rede Team. Mas assim, foi maravilhoso o que Deus fez, porque em 1 ano eu aprendi tanta coisa, tipo, é incrível. Essa igreja aqui, com você... Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqui a gente tem o líder que apoia, tem o pastor que apoia, a pastora que apoia. E é uma igreja que você só não cresce se você não quiser. Porque o Ministério de Louvor, o Dani estava aqui há um tempo, vai lembrar. E assim, entrei no ministério, eu quanto o Davi, que também é outro testemunho, vai ficar para outro dia também, com certeza. A gente começou tocando ali com o Daniel, e Daniel puxando muito a orelha, puxava a orelha, dava trabalho para o Daniel nos ensaios. E assim, hoje, pela graça de Deus, a gente colhe os frutos disso. Hoje é uma coisa que, para mim, é fantástica fazer, é a coisa que eu mais gosto na vida, que é tocar, adorar. E quando você está tocando aqui, tipo, é uma adoração diferente.
Porque a gente adora cantando, a gente adora de mão levantada, mas quando você está aqui tocando e conduzindo a igreja de adoração, é uma experiência completamente diferente. E isso foi graças à igreja que eu tive essa oportunidade. Porque a gente tem quem apoia, a gente tem quem lidera, a gente tem quem auxilia, a gente tem quem discipula e a gente tem quem ama. Então, assim, é essa colheita da igreja. O pastor até fala aqui, né? Quando é o início, estávamos como quem sonha, não é, pastor? Então, assim, eu estava como quem sonha um dia tocar, estava como quem sonha um dia ministrar louvor, mas isso era um sonho distante, isso era difícil. Só que aí, em meio ao processo, não foi fácil, claro, né? Nunca é fácil o processo. Às vezes a gente desce ali e fala, nossa, hoje eu errei muito, hoje eu não toquei nada, hoje eu toquei mal. Só que aí chega outro dia que a igreja sobe aquela adoração assim para Deus que você tem certeza que, nossa, explode, e é tão bom quando você sente isso que você olha e fala, cumpri minha missão. Hoje eu consegui levar aquilo que me foi determinado. E é isso que a gente vive aqui no Ministério de Louvor. Creio que não é só eu. Todo mundo aqui que toca, que canta, sente a mesma coisa quando está aqui em cima. É esse meu testemunho que eu queria dar. E tenham isso em mente. Não é só criança que é importante, não é só adolescente que é importante, não é só jovem que é importante, não é só adulto que é importante, mas toda fase da vida é importante. E quando você vive a sua vida com Deus, isso se torna mais importante ainda. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção, não é? Com toda simplicidade e sinceridade no coração, adolescente, jovem, para que estejamos edificados nessa noite, amém? Tenho 2 minutos, eu queria deixar somente uma referência aqui para vocês. Nós chamamos essa celebração de festa da colheita, evidentemente com referência às festas dos judeus. Evidentemente que nós não somos judaizantes, como eu falei de manhã, nós estamos debaixo de uma nova dispensação que é da graça de Deus, mas aquilo que nós temos e que foi dado por Deus àquele povo, de uma forma literal ou de uma forma tipificada, hoje também fala conosco, porque somos Israel de Deus, amém? E o povo judeu tinha 3 festas anuais, que eles tinham como santa convocação, ou seja, todo homem judeu, 3 vezes ao ano, deveria deslocar-se de onde estivesse para Jerusalém, para participar de 3 festas. Você sabe quais são essas festas? Eu vi que a Sara está aqui, a irmã Sara, que é da Tunísia, está aqui? Cadê a Sara? Ali é a Sara. Bom, eu não sei se essas palavras do hebraico vai soar também familiar no aramaico, né? Árabe mesmo, né? Mas a primeira é o Pesach, né? Que é a Páscoa. A Páscoa era uma das grandes celebrações que o povo ia a Jerusalém para celebrar. Depois, contava-se 50 dias depois da Páscoa, ou seja, 7 semanas, e aí tínhamos, então, eles têm essa festa, que é a festa das semanas. A festa das semanas é chamada Shavuot, eu acho que é assim que se pronuncia. Essa festa, ela contava-se então 7 semanas, e depois dos 50 dias, ou seja, dessas 7 semanas, celebrava-se esta festa, e que também tinha o nome de festa das semanas, ou festa da cega, porque havia uma colheita dos primeiros frutos, ou seja, da primeira produção de trigo daquele povo.
Então, era uma festa conhecida como Cega, festa da colheita, festa das semanas, ou depois foi também conhecida como Pentecostes. Por que Pentecostes? Porque vem de 5 ou 50. 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se essa festa, a segunda. E a terceira festa era a festa chamada Sucote. A festa chamada Sucote era uma festa também agrícola, que agora o povo de Deus apresentava a produção anual, final, daquilo que eles tinham colhido. Então, assim como havia uma festa na época de março e abril, da festa de colheita, mas havia uma outra festa que era setembro, outubro, para fazer uma segunda colheita e pegar os últimos frutos do ano. E ainda que nós não estejamos nem em setembro, outubro, mas nós estamos em novembro, então está valendo também, amém? Nós estamos aqui para celebrar o fruto, sabe, final deste ano. O fruto que o Senhor mesmo gerou. O fruto que nós desejamos, que quando Deus olhe para cada um de nós, Ele veja o penoso trabalho do seu Filho Jesus. O fruto daquilo que você ouviu aqui nos testemunhos. Sabe, essa festa que era chamada Sucote, era conhecida também como festa dos tabernáculos, das cabanas, e onde o povo de Deus se reunia também, tinha uma experiência que remetia ao tempo que eles foram peregrinos, mas eles traziam e apresentavam os frutos de uma colheita abundante no final de um ciclo. Hoje nós estamos aqui como um povo que está com o pé neste mundo, mas a nossa pátria é celestial. Nós somos peregrinos nessa terra. Não podemos fazer muitas casas de alvenaria, ainda que possamos para morar, mas não para permanecer, porque as nossas raízes não estão aqui. Nós temos uma pátria celestial, somos peregrinos nessa terra, mas uma coisa sim vai ecoar para a eternidade: os frutos que nós apresentarmos, os frutos que são gerados em Deus. Evidentemente, há vários motivos de testemunhos e motivos também que falam de provisão, e não há nada errado nisso, pelo contrário, nós vemos e glorificamos a Deus, provedor, porque Ele dá provisão ao seu povo. Mas sabe, a provisão, aquilo que de material nós alcançamos, não é um fim, é um meio, para que nós possamos semear a palavra de Deus, e nós sejamos essa própria semente, assim como Cristo veio ao mundo e deu a sua vida, ou seja, grão de trigo morreu para gerar muito fruto. Hoje também nós possamos dar a nossa vida em prol do Evangelho, em prol dessa mensagem que salvou um dia as nossas vidas, para gerar mais vidas ainda para o Senhor. Amém, Jesus? Porque como Jesus disse aos seus discípulos ali naquele contexto de Samaria, naquele contexto depois da experiência do poço de Jacó, Ele falou: ergam os olhos e veem os campos estão brancos. Vocês ainda dizem que falta 4 meses, os campos já estão brancos. Não há tempo a perder. Sabe que esses testemunhos que foram dados aqui te estimulam a você levantar e falar assim: eu quero também viver isso. Eu quero ser um anfitrião de célula, eu quero ser um líder em treinamento, eu quero ser um líder de célula, eu quero estar no ministério, eu quero servir, eu quero me apresentar, porque eu sei que o que mais importa, o fruto mais importante dessa festa é o que vai ecoar para a eternidade. Quantos desejam isso? Então fica de pé no seu lugar, nós vamos orar agora. Amém? Coloca a mão no seu coração e você vai orar agora mediante tudo aquilo que você foi ministrado nessa noite. Sabe, aquela santa convocação para Páscoa, para a festa das semanas ou Pentecostes, ou no final de um ano, a festa que era dos tabernáculos, da cega. Hoje está agora diante de você também os campos brancos. Será que você pode fechar os seus olhos e pela fé já contemplar os campos brancos nessa cidade? Os campos brancos no seu bairro, os campos brancos na sua célula, os campos brancos na sua família. Será que pela fé você pode ter os seus olhos espirituais abertos e ver os campos brancos nesse estado, em Minas? Será que você pode ver os campos brancos nesta nação?
Será que você pode ver os campos brancos nos confins da terra? Deus está levantando ceifeiros para uma última colheita. Deus está levantando homens e mulheres que vão até colher aonde não plantaram, porque isso é graça, é favor. Porque naquela terra de Samaria os discípulos ainda não tinham semeado nada, no entanto eles colheram porque havia o ministério em Cristo, e Cristo é aquele que abre portas, aquele que abre caminho no deserto, aquele que estabelece um plano. E como foi dito aqui, aquilo que o Senhor fez, falou, vai se cumprir no tempo apropriado. Pai, em nome de Jesus, eu vejo aqui, Senhor, homens e mulheres que vieram não para uma festa de entretenimento, mas uma festa espiritual, uma santa convocação. E que agora, Senhor, não haja nenhum coração frio, não haja nenhum coração adormecido, mas a chama do Senhor venha arder em cada coração que está aqui nesta noite. Que o Senhor levante, Pai, os ceifeiros, porque como o Senhor disse, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Pai, levanta nessa igreja, levanta nesse ministério, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, homens e mulheres dispostos a fazer algo relevante. E o que é relevante é aquilo que vai ecoar por toda a eternidade. Pai, que não haja medo, porque o seu verdadeiro amor lança fora todo medo. Que não haja covardia ou timidez, porque o Senhor está liberando agora. O Senhor está liberando e soprando um espírito de intrepidez e ousadia, porque o Senhor tem pressa para esse tempo, o tempo da graça, o tempo, ó Deus, que os campos estão brancos, e nós nos apresentamos agora como ceifeiros desta hora. Pai, em nome de Jesus, que essa igreja, a nossa igreja, esse ministério local, Pai, nunca abra mão da sua visão, da sua missão, do seu sonho de estabelecer por meio das casas as micro-igrejas nessa cidade e até os confins da terra. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor faça arder o teu fogo continuamente no altar, e que esse fogo não se apagará. E o altar seja o nosso coração. Inflama, Senhor, o nosso coração por vidas, por almas, por ganhar, consolidar, discipular e enviar. Que não haja nenhum outro desejo, sonho acima desse, que são os sonhos de Deus. E que sejamos esses discípulos enviados para esta obra, porque estamos fazendo grande obra e não podemos parar. Pai, libera essa unção agora. Libera essa unção agora. Pai, eu te peço, Pai, que não saia daqui desta casa, desse templo, Pai, nenhuma pessoa da mesma forma que entrou, mas ao sair, Pai, eles tenham, Pai, a revelação de eclésias chamados para fora, que o coração esteja ardendo para fazer algo relevante, não apenas nas nações, mas começando na sua própria casa, na vizinhança, no pequeno grupo, e sejam tomados agora por esse Espírito de Cristo que deu a missão, e Ele vai conosco na comissão ao nosso lado. Pai, em nome de Jesus, eu vejo aqui homens e mulheres, que estavam tímidos, homens e mulheres que estavam manietados pela religião, que talvez ouviram de um líder dizendo: você não pode servir quem você pensa que é. Pessoas estão sendo liberadas agora, e quebradas estão essas palavras de maldição, liberadas estão palavras de bênção, porque não é você, mas é Cristo em você, a esperança da glória que o mundo precisa. Há pessoas que talvez disseram: eu sou novo demais. Como Jeremias disse: eu sou novo demais. Ou talvez pessoas, o Senhor está dizendo: eu estou velho demais. Mas assim como Jeremias, que se achava novo, e Abraão, que estava em ditosa idade,
O Senhor está te levantando. Não importa as condições, não importa o tempo, Ele te levanta, Ele te incumbe, Ele libera agora uma palavra sobre a sua vida, para que você dê sentido muito maior à sua vida. A sua vida só vai ter sentido pleno se você estiver no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. E é o que o Senhor está liberando nessa hora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem coração cheio de fé e quer se mover por fé, toma posse dessa palavra e saia para fazer a grande obra do Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, mas vai dar certo? Já deu certo. Pastor, mas se não der certo? Vai dar certo. Sabe, nós temos falado aqui nessa igreja, se o amor não resolve, nada mais resolve. Aí a Ana tem completado isso, falou assim: meu bem, você tem que completar. O quê? O amor resolve. Então ele vai resolver, porque tudo que o amor toca, enriquece, o que ele produz permanece. Você está cheio do amor de Deus, você vai e vai prosperar, vai crescer para a glória do Senhor. Amém? Amém mesmo? Nós vamos celebrar, fechando esse culto, essa festa da colheita, como o próprio nome diz, com festa, festa da colheita. Eu vou liberar com a bênção apostólica. Lembre-se da sua salada de frutas que está te esperando ali. Não vá embora rápido, tenha comunhão. E nós vamos celebrar agora também com o Ministério de Louvor Iba Music. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, semana de bênção e vitória.